Bom, pessoal, a gente vai começar aqui o debate, então. O tema dele é futebol, mídia e democracia. A gente está aqui com o Felipe Bianchi e o Thiago Cassis. Os dois pertencem ao coletivo Futebol, Mídia e Democracia, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Consegui falar o nome, obrigado, gente. Então, vamos começar. Acho que podemos passar para o Felipe, falar umas palavrinhas para introduzir um pouco o tema. Uma boa noite a todos vocês. Valeu pela presença e o aparente interesse em ouvir-nos. Sei o quanto que cada um de vocês assim, estudam, observam em relação à questão do poder que os meios de comunicação têm sobre a nossa sociedade, mas eu imagino que seja bastante aparente o papel que eles jogam na política, no cotidiano, e isso não é diferente no futebol. Sim, por exemplo, alguém aqui sabe como são negociados os direitos de transmissão no Campeonato Brasileiro? Porque a gente também não sabe. Isso é um problema muito grave, né? Porque é uma renovação quase automática com a Rede Globo, e isso acarreta numa série de problemas para o nosso futebol, que pode até se dizer que culmina, por exemplo, num 7-1 acachapante numa Copa do Mundo, mas isso é só tipo o topo do iceberg, né? Se a mídia já exerce, se são 7 famílias que dominam os meios de comunicação no Brasil, e no geral, no futebol é basicamente uma. Que agora a gente tem o esporte interativo, que também abriu uma certa concorrência, mas ainda isso está restrito na TV paga, né? E o fato o monopólio da Rede Globo no futebol brasileiro acarreta em uma série de problemas que daria para a gente fazer uma série de debates aqui sobre cada um desses problemas, que vai desde da arbitrariedade, assim, de definir o horário dos jogos. Por exemplo, jogos às 10 da noite, que é ruim para o atleta, é ruim para o torcedor, é ruim para quem trabalha no futebol. É ruim para todo mundo, é ruim para quem está em casa assistir, que vai acordar cedo no dia seguinte, o trabalhador que pega o transporte muito cedo. A disparidade econômica entre os clubes, a gente está numa cidade emblemática do estado de São Paulo, tem 2 clubes de muita tradição, e o que a gente vê, assim, não em Campinas, mas no estado e no Brasil, é tipo essa questão da decadência de muitos times de tradição que não tem essa visibilidade na mídia, né? Por exemplo, o cara que mora em algum estado do Nordeste e só assiste times do Rio de Janeiro e de São Paulo jogar. E isso não é um problema só para esse torcedor. É uma questão, é a cultura local, é a identidade local. O clube tem um papel na vida social de determinado lugar, né? E tem muitas garotas aqui, o que é super legal pra gente, porque nos nossos debates, assim, no próprio coletivo tem muita mulher participando, isso é muito massa. E esse é outro problema, porque agora tá na moda, né? Agora, até o fim da Olimpíada tava na moda falar de futebol feminino. E aí? E agora, nos próximos 4 anos? A Rede Globo vai falar alguma coisa do futebol feminino? Já começou, acho que é a Copa do Brasil agora. Também teve a final do Campeonato Paulista feminino esses dias, e acredito que, principalmente quem gosta mais de esporte, ninguém viu, porque se você for olhar, e é uma disparidade muito grande. Por exemplo, é a final do Campeonato Paulista, entendeu? Pega quantos torcedores vão assistir esse jogo no futebol masculino. Você vê estádios lotados com 15, 16, 20, dependendo da equipe, chega até 30 mil pessoas. E o jogo era Santos, não vou me recordar a outra equipe agora, e tinha 1.000 pessoas no estádio. E acredito que grande parte era familiar, então o futebol, a mídia não tem esse interesse em mostrar o futebol feminino. Não é só nem a questão assim, legal, vamos falar que a Marta joga muito, que as meninas são guerreiras, tá, mas qual é o papel da mídia para tratar dos problemas do futebol feminino? Tem aqui ver algum debate na mídia sobre as condições do futebol feminino, tipo as meninas jogando debaixo de um sol, que não tinha nem ambulância no campo, a menina passou mal e o superintendente de futebol feminino, Marco Aurélio Cunha, fez uma chacota, falando que era assim mesmo, e ele é médico ainda, né? Enfim, são vários problemas.
E o que talvez seja o principal dele é a ausência, como é dominado por uma emissora, é uma total ausência de um debate sobre a política no futebol brasileiro. Por exemplo, o Alex, que jogou no Palmeiras, no Cruzeiro, no Coritiba, Fenerbahçe e tal, ele deu uma entrevista uns 2, 3 anos atrás que ele falava que a CBF é uma sala de reuniões da Rede Globo, né? Basicamente, eles se reúnem para definir por quanto mais vai estender o contrato, qual vai ser o horário do jogo que a Globo quer. Se, por exemplo, hoje, para quem é torcedor, não sei quantos de vocês frequentam estádios, mas você não pode comprar passagem para um jogo que seja em outro estado, por exemplo, caso você vá ver um jogo de visitante, com meses de antecedência, porque a Globo vai definir a data em cima da hora, de acordo com os interesses dela, entendeu? Se o jogo, assim, aquela coisa de colocar o jogo a hora que bem entende, dar mais visibilidade para outros times, porque querendo ou não, por exemplo, um time que joga, que tem mais exposição na TV, atrai mais patrocinadores. E aí você fala, pô, o futebol brasileiro é dominado, tipo, pelos times grandes e tal. Quantos times do Nordeste a gente tem jogando a primeira divisão esse ano? Sabe? Qual que é a estrutura que a mídia contribui para concentrar essa renda? Sabe? A importância dos campeonatos estaduais, aí o Thiago pode falar melhor, porque é um tema que ele se aprofunda bastante, sabe? Porque a Rede Globo, por exemplo, aumentou o número de rebaixados na Série A porque gostaria de deixar o campeonato mais atraente, mais enxuto. E assim, como fica assim, pô, quem torce para esses times, quem vive, os atletas que vivem desses times, que tem 4 meses de futebol no ano, são profissionais do futebol que jogam 4 meses e passam o resto do ano desempregados. Assim, é uma série de temas que dá pra gente esmiuçar, e essa é a razão de existir do nosso coletivo. A nossa ideia era juntar jornalista, torcedor, curiosos em geral, professores de comunicação que tem interesse em debater esses temas. E a gente completou um ano agora em agosto e foi bastante satisfatório, deu para fazer bastante coisa, tocar assim, bastante debate que a gente conseguiu levar para frente, atrair bastante pessoa para também discutir com a gente. E algumas ações práticas, que aí o Thiago vai falar melhor, por exemplo, a campanha Jogo 10 da Noite Não, que ganhou bastante repercussão em muitos estádios, com até faixa mesmo. O pessoal da Gaviões da Fiel chegou a adotar essa bandeira, tem outras torcidas e movimentos de vários clubes que estão aderindo também, porque no nosso entendimento, só para encerrar e já passo a palavra, perceber os males do monopólio dos meios de comunicação no futebol ajuda muito a gente a entender os males do monopólio dos meios de comunicação na sociedade. Porque quando você só tem uma linha de interesses atuando, significa que alguém está perdendo. Certo? Assim, se o jogo é às 10 da noite, por causa da novela da Globo, significa que muita gente vai ficar sem transporte público para voltar para casa. Entendeu? Se o ingresso está caro e a Rede Globo acha que deve funcionar assim, quem que vai falar que, olha, o pobre está sendo excluído dos estádios? Fica uma coisa restrita, tipo, a conversas de bares, de universidades, de torcidas. Entendeu? Então, acho que, assim, a nossa ideia é essa, é trazer esse debate. Por isso que é muito importante para a gente estar aqui falando para vocês que são mais jovens que nós e tal, e é muito satisfatório ver que tem um interesse. Porque o futebol, na nossa visão, não é alienação. O futebol é cultura popular, pertence a gente. E isso está cada vez mais se perdendo, assim, por causa dessa coisa de transformar numa mercadoria, num produto com o selo da Rede Globo, no caso do Brasil. É isso. Eu queria só aproveitar o que o Felipe falou do Jogo às 10, que é uma campanha que está tendo, né? Jogo às 10 da noite não. Para falar que o debate que está aqui ele até foi gerado dessa campanha, que nós escrevemos uma reportagem para o Conexão Cotuca, o jornal da escola, que acho que vocês conhecem, e o próprio Felipe foi entrevistado, tem uma entrevista inteira com ele, com várias perguntas sobre o assunto, e lá a gente fala sobre esses temas que estava falando mesmo, de os jogos serem tarde, e a mídia manipular os horários dos jogos e uma série de outros acontecimentos. E daí vocês podem ler, está disponível. E aproveitar também para falar para vocês de primeira mão que ontem, meia-noite, saiu a quarta edição do jornal, então vocês já podem olhar. Então, pode passar. Bom, não,
Queria dizer que isso que o Pedroso disse, né, saudar essa iniciativa, que na verdade a iniciativa é do Pedroso, que escreveu essa matéria, que foi atrás de elaborar essa reportagem que ficou bem bacana, e trazer esse debate importante. Eu que já estava em contato com o pessoal, já conheci o pessoal do coletivo Futebol, Mídia e Democracia, estou ensaiando minha participação no coletivo com as dificuldades de tempo e sempre, mas chamar atenção para esse debate especial. Tenho ex-alunos aqui, que a gente debateu esse tema, né? Como o futebol é sempre associado à alienação, né? Tem esse discurso do senso comum de que o futebol é alienação. Eu acho legal a gente desconstruir isso um pouco, ver o futebol também como um campo de conflito, de disputa política, uma parte essencial da cultura brasileira e que está hoje apropriada pelo monopólio da mídia. Então, entre tantos debates que a gente tem feito aqui no Observatório sobre a monopolização da mídia, a necessidade de uma mídia democrática, o sistema de comunicação no Brasil e os desafios que a gente tem, então esse debate entra muito, enfim, com muita importância aí para enriquecer essas discussões. O Dr. Sócrates dizia que tem 2 movimentos sociais no Brasil, o MST e torcida organizada. É outro tema que eu também queria puxar para essa conversa, porque também existe um modelo de futebol que a mídia, ao mesmo tempo que ela monopoliza a transmissão, tem um modelo de futebol que ela defende, né? E é um modelo sem torcida, é um modelo com a torcida comportada, sentada, que aplaude, uma torcida europeia. Isso também entra aí numa elitização do futebol que tem um vínculo com a mídia muito forte, né? E, enfim, aproveitar que o Thiago já passar para ele, também trazendo um pouco essa reflexão a partir do nosso derby aqui campineiro, né, e como essa discussão sobre mídia, futebol, né, que tem tudo a ver com o financiamento do futebol, a mídia, tem um impacto muito grande sobre a situação atual dos times de Campinas, né? Então também aí, puxar por aí já essa conversa, e também falar que a gente estava conversando antes aqui, que a ideia é que seja um papo aberto, que vocês façam muitas perguntas, enfim, a gente está aqui mais para ir comentando os temas. Tudo bem? Só para explicar, não sei se todos conhecem, então quando o Pache falou, o derby é o jogo entre Ponte Preta e Guarani, que são os 2 grandes clubes da cidade, só para situar. Eu considero grandes clubes, não sei. São grandes clubes. São grandes clubes. Bom, gente, eu sou o Thiago, prazer, bem legal ver. O Felipe já falou, bastante menina aqui. A questão do futebol feminino é muito importante e cada vez é um debate maior dentro do nosso coletivo. Também um debate com a palavra democracia no meio, justo nesse dia, né? Um dia grave para a democracia do nosso país, que a gente vai lembrar durante muitos anos ainda o que está acontecendo hoje. Mas vamos falar de futebol, né? Vamos falar da democracia dentro do futebol. Para começar a falar da campanha, o jogo 10 da noite não. A gente acredita, quando a gente começou o coletivo, a gente enxerga os problemas no futebol, isso tudo que o Felipe falou, só que a gente tinha dificuldade em chegar para pessoas que de repente não estão tão dentro assim, do debate, com alguma pauta que eles entendessem aonde a Globo atrapalha a vida do torcedor. Desculpa, e a questão do jogo 10 da noite é um problema grave, porque o cara não tem ônibus para ir embora, então eu frequento estádio, o Felipe frequenta estádio, a gente sempre viu todo mundo saindo antes dos jogos terminarem, porque tem que pegar o ônibus, depois a gente tem ônibus e metrô, enfim, e não consegue assistir o jogo até o final, o que é um absurdo, porque o ingresso já é caro, o cara paga com dificuldade aquele ingresso e além de tudo ele não pode assistir até o final, e o final é mais legal, o time dele tá ganhando, não sei o que, ou tá perdendo, tem que empatar, o final é emocionante, todo mundo gosta de futebol, gosta de assistir o final do jogo. E aí a gente pensou no jogo 10 da noite não, uma forma bem direta das pessoas entenderem aonde a Globo atrapalha a vida do torcedor, e por isso que eu acho que a campanha teve uma adesão muito rápida, a gente apoio nas arquibancadas, torcida do Internacional de Porto Alegre, o pessoal que a gente nem conhecia e passou a conhecer depois, fez uma faixa gigante com o logo da campanha, muita gente começou a pedir adesivo, são esses adesivos que algumas pessoas receberam antes. Agora a gente está tentando fazer na cor dos clubes, porque aí tem verde, daí a torcida do Corinthians não quer, ainda a Ponte Preta, porque no adesivo tem verde, aí o outro não quer, porque então a gente está tentando fazer das cores dos clubes, assim. E a questão que o Felipe citou dos estaduais, eu acho que ele já falou muita coisa que eu então não vou me repetir, para poder abrir para todo mundo falar também. A questão dos estaduais, eu até estava falando com ele na hora que a gente estava vindo para cá, e eu tenho essa dúvida mesmo, então eu vou perguntar para vocês, assim, quantas pessoas que estão aqui hoje já assistiram o jogo do Guarani ou da Ponte Preta?
Quase metade, quase metade. Então, porque a questão da mídia, eu acho, assim, a gente acredita lá no coletivo, que a Globo, cada vez mais, ela termina com os estaduais. E ainda que a gente está em São Paulo, um estado rico, um estado que tem condição de ter times fortes, a Ponte Preta está aí, vai brigar para ir para a Libertadores, tomara, provavelmente. O Guarani já tem título brasileiro, enfim, são times que estão sempre chegando, né? Agora, você imagina estados mais pobres, sabe? Por exemplo, os estados do Norte, Nordeste, cada vez mais as pessoas desses estados torcem para o Corinthians, ou torcem para o Flamengo, ou torcem para o Internacional de Porto Alegre, porque passa na televisão. Então, essa relação do sujeito ir no jogo, de ir até o estádio, que é o legal do futebol, está sendo cada vez mais... Isso é uma alienação, é alienar a pessoa do símbolo cultural da cidade dela, que é o clube da cidade dela. Porque não é só ganhar ou perder, é toda a relação que é construída em torno do clube, assim, em torno desse espaço que é o clube de futebol, que é a convivência, que é a arquibancada. Então eu acho que cada vez mais assim, a gente está perdendo isso. E aí depois existe um ponto pior ainda, que é hoje em dia a molecada está torcendo para o Barcelona. Daí eu nem sei o que dizer. Daí, tipo, outro dia meu sobrinho chegou e me falou, ele mora em Santos, minha irmã mora em Santos, eu perguntei, e aí Henrique, ele tem 7 anos, que time que você torce? Aí eu achei que ele ia falar ou Santos ou Corinthians. Eu pensei que ele ia falar isso, aí ele falou Barcelona. Aí eu falei, mas que time é esse? Você já foi no jogo? Eu falei, pede pro seu pai te levar no jogo do Barcelona. E o pior, não é nem por causa do jogo na televisão, é por causa do videogame. Então já perdeu a relação, vocês vão vendo cada vez mais assim. Então eu acho que essa briga dos campeonatos estaduais, da valorização dos times regionais, é muito importante, porque é isso que mantém a ligação. Só para dar um exemplo de como isso é grave, assim, na seleção brasileira de 94, que ganhou a Copa do Mundo em 94, a gente tinha 7 jogadores que foram profissionalizados em equipes do interior do Brasil. Guarani, inclusive, Novo Horizontino, que é de Novo Horizonte, Bragança Paulista e outros estados também. 7. No time de 2014, a gente tinha 1 jogador formado em times menores, assim. Então isso conta muito, porque além de tudo, os estaduais, os clubes do interior, sempre foram uma fonte de talentos para o futebol brasileiro, sabe? É onde está a nossa matéria-prima no futebol brasileiro. A partir do momento que a gente corta essa raiz, sabe? É como você ter uma super árvore enorme, cheia de frutos, e de repente você transforma ela numa árvore pequena para uma pessoa só ser dona daquela árvore e só ela pode pegar os frutos daquela árvore, entendeu? Então é muito grave isso que ocorre no futebol brasileiro, essa questão do enfraquecimento dos estaduais. Eu acho que é isso, assim. E só um exemplo, assim, que eu achei numa revista, eu já sou um pouco mais velho que vocês, e quando eu era menor, tinha uma revista chamada, ainda tem a Placar, talvez, né? Tem. Que é essa revista aqui que toda semana trazia reportagens de futebol. E aí eu achei uma revista de 1989, de março de 89, eu tinha só 7 anos, não era tão velho assim em 89. E aí tem uma reportagem sobre o Guarani, de 3 páginas, e a manchete é Com Jeito de Campeão. E aí na reportagem dizia, na hora que o diretor do Guarani explicava por que o Guarani poderia ser campeão, porque de fato tinha um timaço, e ele fala, porque a cota que a gente ganha da Rede Globo é igual ao Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Hoje em dia, a Ponte Preta deve ter ganho 30 milhões, talvez, para disputar o campeonato, e o Corinthians e o Flamengo ganham 170. Então é completamente... Como é que a Ponte... É heróico isso que está acontecendo, a Ponte Preta está conseguindo brigar. Porque como é que você vai conseguir estruturar um time com 170 e outro com 30? Entendeu? É completamente absurdo. E esse ano aqui o Guarani estava ganhando o mesmo dinheiro dos outros times e podia pensar em ser campeão. Enfim, acho que deu para explicar mais ou menos. Vamos abrir para vocês fazerem perguntas. Enfim, obrigado, gente. Só para quem não está situado, acho que é legal explicar isso da cota, né? O que é essa cota de transmissão? Então, a cota, que no caso do Guarani estava ganhando igual e que agora é tão diferente, é o dinheiro que a emissora paga para exibir os jogos daquele clube no campeonato. Então vai começar o Campeonato Brasileiro, a Globo tem lá uma tabela, então o Corinthians e o Flamengo ganham 170 milhões, aí depois tem um bloco, tem o Palmeiras, o São Paulo, o Vasco, o Vasco nem está na Série A, né? Mas enfim, os times que aí ganham 70, e aí tem outros que ganham 60, e por fim tem alguns que ganham 30, que é o menor, que é o que é considerado clubes menores que estão na Série A. Então a diferença já está aí, a diferenciação já se dá aí, entendeu? Então é isso, acho que ficou claro. Então, para vocês terem assim ideia dessa proporção que em termos mundiais,
Por exemplo, na Alemanha, e o modelo inglês que é considerado mais justo, talvez por isso, inclusive, o campeonato de lá tenha sido um dos campeonatos assim, mais equilibrados, mais disputados. Tem muito a ver com o fato de uma distribuição que siga alguns critérios. Assim, não se trata de dar o mesmo dinheiro para todos. Mas, por exemplo, existem critérios como a taxa de ocupação do estádio, assim, o time que leva bastante gente. É até uma forma de estimular o clube a criar mecanismos que os torcedores acessem, seja por meio de programas de sócio-torcedor assim, mais sofisticados, ou então até por ingressos com um valor dentro de uma realidade, que aqui no Brasil hoje é completamente fora da realidade, né? A maioria dos clubes. Na Alemanha, por exemplo, o pacote do campeonato alemão, ele vai à concorrência e ele inclui obrigatoriamente uma cota de jogos do campeonato feminino. Significa que a TV que vai passar o jogo, ela só vai passar a elite do futebol alemão com a contrapartida de também passar um futebol feminino durante a semana como forma de dar visibilidade para o esporte, de fomentar o esporte, a modalidade também feminina. Na Argentina, por exemplo, nos últimos 4 anos, teve o programa Futebol para Todos, né? Que, por exemplo, antes do Futebol para Todos, o Clarim, que seria uma espécie de Globo da Argentina, para vocês terem ideia, eles tinham um programa de domingo que era tipo uma mesa redonda. Antes de eles passarem os gols da rodada nesse programa, nenhuma outra emissora podia sequer passar os gols, a reprise dos gols. Imagina, você tem que esperar o Clarim passar para poder ter imagens em outras emissoras. Até contar uma coisa disso, que é um exemplo clássico. Lá na Argentina o consumo de TV é muito pela TV paga, né? E as pessoas ligam, então comparando, imagina o Sport TV aqui no Brasil, na TV paga. As pessoas ligavam para assistir o jogo do seu time e quando ia começar o jogo, estava o comentarista conversando, quando ia começar o jogo a câmera saía do estádio e ia para a plateia. Em vez de passar o jogo, passava a imagem da plateia com a narração, como se estivesse assistindo do rádio. Se você quisesse ver o jogo, você tinha que pagar o pay-per-view ou o pacote pago do Clarim, né, dessa empresa, que é a empresa monopólica da mídia lá na Argentina. E aí isso mudou, né? Só assim, para vocês terem ideia, o Futebol para Todos, assim, estou falando que é um modelo perfeito, mas mostra que é possível sim, porque, por exemplo, com o Futebol para Todos, que foi negociado direto com o governo argentino, em relação à Associação do Futebol Argentino, todos os jogos eram transmitidos, todos os jogos do campeonato. Para pensar, você vê todos os jogos da Ponte Preta na TV aberta e com detalhe, ainda estava disponível ao vivo em HD no YouTube. Caso você não tivesse uma televisão, você ainda vinha ao vivo em HD no YouTube. Quem aqui nunca foi naqueles sites lá, tipo futebol grátis ao vivo hd.net? E fica lá clicando no xizinho, e aí na hora da falta na boca da área trava, assim, tá desgraça. Imagina, tipo, dá pra fazer uma coisa assim. Agora a questão a gente precisa pelo menos começar a debater isso, entendeu? Porque hoje a forma como é negociada é extremamente obscura e dá até pra dizer que a Globo e a CBF assim são um casamento, né? É um casamento, não existe uma discussão. Por exemplo, para valorizar, os clubes poderiam negociar de forma diferente. Os clubes também têm culpa, né, Thiago? A gente costuma... Tem gente no coletivo, por exemplo, esse pessoal do Inter, eles são parte de um movimento que chama o Clube do Povo. Não, o Povo do Clube. É tipo justamente esse trocadilho. E eles estão numa luta interna lá para tentar mudar o clube de dentro para fora também, entendeu? Porque, poxa, dá para os clubes, o Cartola ele negocia, tem clube aí que até 2025 já está prometido o dinheiro da TV. Como que o clube vai falar, não, vamos cobrar da Globo tal coisa se já está vivendo com o dinheiro da Globo desde agora, né? Então, assim, é um debate que eu acho que vai ter que partir da gente, dos torcedores, da sociedade. E exemplos não faltam, referências, assim. E a gente não está falando de nada muito revolucionário. Vocês vão dizer que a Inglaterra e a Alemanha são países que estatizam a transmissão do futebol. Não, essa é uma questão até de uma concorrência mais justa, né? Que o monopólio realmente prejudica o nosso futebol. E na questão das cotas, a gente, só para finalizar, tem um livro muito bom, para quem se interessar se por esse tema e quiser, depois a gente passa para vocês. Como chama mesmo o livro? Eu não lembro o nome, é gigante. Não. Cotas no futebol brasileiro e o risco de espanholização. Risco de espanholização. Espanholização
porque na Espanha só o Real Madrid e o Barcelona disputam, porque eles recebem muito mais dinheiro, e no Brasil, se continuar desse jeito, daqui a um tempo o Corinthians e o Flamengo vão ser a mesma coisa que o Real Madrid e o Barcelona, porque eles vão ter muito mais dinheiro que os outros. Obviamente os dois, em 5, 6 anos, se nada mudar, vão ganhar mais campeonatos que os outros porque vão ter mais dinheiro. E no livro ele faz esse estudo comparando os modelos. E realmente você vê que não dá para continuar desse jeito, porque é um atraso muito grande dentro da própria realidade desse sistema, né? Aí vou deixar para eles puxarem o próximo tema, se alguém tiver alguma pergunta sobre também. Só citar uma última coisa disso, porque quando o Felipe conta do Futebol para Todos, esse programa argentino, que estatizou a transmissão e passou a passar todos os jogos e redistribuiu as cotas, enfim, isso tudo permitiu uma mudança, inclusive, no futebol, né? Você vê a ascensão de outros times que não os principais ganhando campeonatos na Argentina. Isso dinamizou o futebol argentino de uma forma muito interessante, muito importante. Também é um dado que não é só a questão de poder ver o jogo ou não, né? Mas tem a ver com o próprio financiamento do futebol, o modelo de futebol que a gente tem. E aí, entrando na questão do Guarani da Ponte, no ano passado, quando teve um debate horroroso aqui em Campinas para criar o Dia da Glória Campineira, no dia que o Guarani ganhou o título, que deu briga, tiro lá na frente da Câmara dos Vereadores, um argumento que tinha para criar que o autor desse projeto, cadê o André aqui? O autor do projeto, não, o André Bandelli está aqui, o autor do projeto, Cid Ferreira, o autor do projeto propôs, né, na hora que ele estava argumentando, ele falou, porque a gente nunca mais vai ganhar um título em Campinas, porque com o modelo de futebol que a gente tem hoje, o dinheiro não vai chegar, é impossível a gente ganhar outro título brasileiro, né? Claro que é horroroso, mas de fato a lógica de financiamento que hoje está colocada dificulta muito a existência do futebol no interior, né? Então também é um tema importante aqui pra gente em Campinas. Fazer um gancho sobre o que eles estavam falando em relação ao futebol, à televisão, né, todo esse papo, que é também voltando ao assunto do jogo às 10, que acho que faltou um pouco falar, mas por que não o jogo às 10? Sabe, qual seria o problema do jogo às 10? Pô, pra mim é bom, eu chego em casa, às 10 horas eu tô em casa, ligo minha televisão, já jantei e assisto o jogo, entendeu? Mas não é muito bem assim a lógica, né? A lógica seria também colocar as pessoas dentro do estádio, né? Que é o mais difícil, porque quando o jogo está sendo às 10 da noite, quando eu fui escrever a reportagem, dei uma pesquisada e, por exemplo, o jogo começando às 10 da noite, vamos supor aquele 45, 15 minutos de intervalo, 45, acréscimos, um atraso, 2 horas de jogo. Acaba meia-noite. Os metrôs em São Paulo fecham meia-noite e meia. Então, e muitos da saída do estádio depende plenamente do metrô. E o metrô não pode fechar mais tarde porque tem risco de sobreaquecimento do motor, alguma coisa assim, não me lembro agora. Mas então fica totalmente inviável para a pessoa que precisa usar desse meio de transporte, ou até mesmo dos ônibus, que diminuem a partir das 11h30, diminui drasticamente o volume de ônibus de todas as linhas por São Paulo, por Campinas, de todas as grandes cidades. Em torno de 11h30, meia-noite ali, todas as linhas diminuem drasticamente. E então fica inviável para o torcedor que não tem carro, que aí também entra o assunto da elitização do futebol, né? Que hoje o futebol é muito elitizado, que é o papo do futebol moderno, né? Que é cadeirinha, todo mundo sentadinho e se cantar a musiquinha Eu Sou Brasileiro com muito orgulho é melhor, porque é só essa música. E então é muito isso, porque quem depende de ônibus para voltar não consegue ir no jogo, porque vamos supor que você vai e volta, você chega 2 da manhã em casa, outro dia você acorda às 5 da manhã para trabalhar, é totalmente inviável, ainda mais para crianças e jovens que têm que estudar no dia seguinte. Não tem, você tira muito público dos estádios, você tira um grande público do estádio e elitiza só para quem tem carro um esporte que era para ser algo da cultura do povo, que era para estar inserido ali no meio para todo mundo participar e poder tá assistindo e fazendo parte desse movimento, desses jogos. E acho que vocês vão falar. Se quiser também abrir para pergunta, alguém quiser fazer alguma pergunta, não sei se vocês têm alguma coisa para perguntar.
Vem aqui no microfone, por favor, tem transmissão ao vivo. O pessoal precisa ouvir sua pergunta. Então, eu tenho duas perguntas, na verdade. Tipo, qual que é a importância do esporte interativo nessa questão que vocês estão levantando? E é uma pergunta mais ampla, que é sobre a torcida. Qual que é a opinião de vocês sobre, por exemplo, a proibição do uso de sinalizador no estádio? Excelente. Quer fazer uma rodada? Mais perguntas? Bom, primeiro, muito boa a explanação de vocês. Acho que o futebol é um tema que atrai muita gente, o Observatório promover isso. Muito legal que vem de um aluno também do Coutu. Eu queria perguntar sobre dois movimentos que surgiram, que são bem antagônicos, mas que tendem ao mesmo ponto. O primeiro é o bom senso, né, o movimento dos jogadores e profissionais do futebol, meio que criticando um pouco a organização do futebol pela CBF. E o segundo, muito importante, apesar de eu reconhecer como São Paulino, o movimento que a Gaviões, a torcida do Corinthians, empregou agora, nos últimos tempos, que eu nunca tinha visto isso. Acho que fazia muito tempo que isso não acontecia, que vai muito na lógica do movimento social que o Sócrates falava. Projete. Tem mais por favor. em cima. Vem já. Pode vir também. Oi, por exemplo, eu vou fazer tipo um acréscimo no que Mais eles estavam. perto. Desculpa. Eu queria fazer tipo um acréscimo no que eles estavam falando da parte de horário, por exemplo, para deixar bem claro. Opa. Desculpa, não tô acostumado. Assim, por exemplo, tá difícil. Eu torço pro Guarani, por exemplo, para deixar. E o que acontece é que domingo teve jogo, 7h30 da noite. Não que eu acho que tem que transmitir o jogo do Guarani, porque Série C o jogo é muito ruim, mas sendo bem honesto. Mas, por exemplo, por que não colocar no horário normal? Eles mexem até na tabela das séries inferiores para não concorrer com a transmissão das 4 horas da tarde, das 4 horas da tarde no domingo. Porque, por exemplo, eu queria ir no jogo, poxa, o Guarani Portuguesa, era o jogo que ia classificar meu time. Não fui, por quê? Porque às 7h30 da noite no domingo eu tinha prova de matemática segunda-feira. Sabe, eu acho uma sacanagem, porque não que tenha que passar, porque de verdade, se for passar entre o jogo do meu time e o time do Pedroso, passa no time do Pedroso, né? Porque ainda tá jogando com o Inter, mesmo que o Inter ganhe. Mas é isso, desestimula. A gente vê, por exemplo, tem uns amigos da minha família, tem criança pequena que torce pro Guarani e não leva, porque não tem condição. A criança tem aula de manhã cedinho, como é que você leva uma criança alfabetizando, que precisa ter horário para estudar, para pegar esse ritmo de vida normal, um jogo de futebol e quebra toda a rotina dela no fim de semana? Muito obrigado, Projete. Palmas pro Projete. Bom, eu tenho uma pergunta em relação a Libertadores. Em relação a Libertadores. E também o horário é desse das 10. Eu queria saber como que a Globo influencia no futebol, não só no Brasil, como no sul-americano. Só um recado do horário enquanto a gente responde. A gente vai até umas 7h30 mais ou menos. Eu sei que vai ter um pessoal que vai precisar sair às 7h. A gente vai até umas 7h30, então dá tempo da gente ir respondendo. Se alguém precisar sair quando bater o sinal, não tem problema. Mas podemos ficar aqui, tudo bem? Ninguém precisa ter pressa, tá tudo certo. Bom, primeiro sobre a questão do esporte interativo. É complexa essa discussão, é boa pergunta. Como? Esporte interativo, para quem não sabe, é uma empresa que faz parte agora, que aí quem já entra a complexidade, né? Faz parte de um grupo estadunidense de comunicação, que também é um grupo, uma corporação muito forte, mas que começou a entrar no páreo, negociando individualmente com a diretoria de cada clube, para
ter a transmissão desses jogos, desses clubes na TV paga. Pode parecer pouco, mas não é. Porque isso mexe no queijo da Rede Globo. Né? Imagina o que é mexer no queijo da Rede Globo. Então, assim, é complexo por causa disso. Ao mesmo tempo que é uma boa novidade, é uma ótima novidade. Que alguém esteja, tipo, entrando nessa concorrência. Mas, por outro lado, tem que ver quais são esses limites. E também porque, no caso de o esporte interativo se tornar hegemônico, também corre-se o risco de criar um novo monopólio. E dessa vez não seria nem de uma empresa nacional, por assim dizer, que a Globo ainda é. Mas enfim, a história está sendo escrita, né? A gente está acompanhando. O menino que a gente falou do livro, Emanuel Leite Ribeiro Júnior, ele escreveu um artigo que a gente convidou ele para escrever um artigo para o coletivo, falando sobre isso, sobre o que é bom do esporte interativo ter entrado em cena e o que pode não ser tão bom. Se você quiser, depois até te faço, vale a pena ler. E ele é um estudioso do tema, assim, é muito bom mesmo esse artigo. Já vou responder também a dele sobre a questão da proibição da festa. Eu vou dizer proibição da festa, porque você falou sinalizador, mas hoje é sinalizador, bandeira, a própria cerveja, bateria e outra, né? Inverteu-se a lógica, porque quando eu era criança e ia no estádio, era um grande setor popular do povão e um cantinho lá coberto para o pessoal mais endinheirado e tal. E hoje é o contrário, né? Hoje é um grande espaço, tipo, coberto e bonitinho e tal, com cadeirinhas, e uma espécie de jaulinha para os marginais, na visão desse sistema. Com a ótica de um palmeirense com uma arena Pois é. No caso que não sei quem é corintiano, palmeirense, que está vivendo essa realidade das arenas, a coisa assim é gritante. Ainda que você pode ficar de pé nos setores organizados, mas é essa lógica, é um espaço reservado para esse tipo. Sim, isso, cara, na verdade, a proibição da festa é um sintoma dessa visão de setores da sociedade, que aí vai da mídia, da Globo, mas também passa por outros setores, tipo da política e tal, que enxergam que o futebol deve acontecer dessa forma de agora em diante. Por exemplo, você tirou a bateria, a bandeira, o sinalizador e tal. Resolveu o problema da violência no estádio? E violência no estádio também é uma coisa a ser discutida, porque aquele menino, o Rodrigo Vessone, do Lance, ele é setorista do Corinthians. Mas ele tem um estudo, que desde os anos 80 ele cataloga as mortes relacionadas no futebol. E mais de 85% não aconteceram perto do estádio. Entendeu? E pior, eu não lembro agora o número de cabeça, mas um bom número não foi nem sequer em dia de jogo. A violência é um problema da nossa sociedade. Então a Globo que me desculpe, mas você não vai extinguir a violência no futebol sem transformar essa sociedade. Entendeu? Porque se você, assim, pessoas que vão ao estádio, que frequentam torcidas, que estão nas periferias e convivem diariamente com a violência, com a violência não só numa ótica do cidadão, mas da própria violência da polícia, não dá pra você exigir que sejam lords ingleses, assim, entendeu? É muito complexo. E nesse mundo ideal aí que eles sonham, que essas pessoas não vão ao estádio, você não pode fazer festa. Porque isso é uma cultura de arquibancada que não tem mais lugar para eles. E aí eu faria um link com a outra pergunta, que é por isso que é a questão das faixas, manifestação. Porque aí a torcida organizada tem potencial para ser um movimento social. E aí eu acho que não interessa para a Globo, para esse status quo, assim, sabe? Então eu acho que uma coisa, na verdade, é relacionada à outra, né? Eu acho que já dá para responder a sua pergunta pegando um gancho na pergunta dele. O caso da Gaviões da Fiel, especificamente, eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu, assim, na minha opinião, no futebol brasileiro. Porque quem frequenta estádio aqui sabe que qualquer tipo de manifestação política, ou que seja uma faixa falando juiz ladrão, ou que seja CBF ou UPTA, é proibido, é reprimido, você não consegue nem passar catraca. E a Gaviões da Fiel comprou essa briga, que foi, no caso, começou com o ladrão de merenda, né, o capês que eles levaram. Não é fácil comprar uma briga dessa, apanharam pra caramba. No primeiro jogo que eles fizeram isso, a polícia desceu a porrada em pai com filho, quem nem era da torcida organizada, em vários setores. Mas isso, na minha opinião, também inaugurou uma nova era, porque
as autoridades se posicionaram sobre isso e acabaram cedendo e liberando. E aí você viu manifestações no estádio do Atlético Mineiro, quando teve aquele caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro, que foi bem pesado, que a torcida do Atlético Mineiro levou lá, pelo fim da cultura do estupro. A torcida do Ceará levou contra o feminicídio. Entende? Então você desatou uma nova, assim, não diria uma onda, mas as pessoas começaram a se manifestar no estádio também, porque a arquibancada também pode ser uma mídia. A arquibancada também pode ser uma mídia. É um ataque à liberdade de expressão você não poder falar CBF corrupta. É um ataque à liberdade de expressão você não poder levar uma faixa falando, tipo, jogo 10 da noite, não. Entende? Então acho que foi um passo muito importante, assim, mas infelizmente custou violência gratuita. Mas eles estão muito incomodados com isso, cara. Eu acho que a Gaviões nesse ponto abriu, assim, é uma novidade muito boa. E a Gaviões também fez propaganda pro jogo às 10 da noite, né? E tem um adesivo do jogo às 10 da noite na sede da Gaviões, só fazer a propaganda deles, né? Bom, e aí só a outra pergunta do Guarani. Guarani tirou nota boa na prova de matemática, você ficou pensando? A média tá bom. Então, mas eu acho que a questão é que você falou assim, o jogo da Série C, eu vou pegar na primeira parte do sofá. O jogo da Série C é muito ruim, não sei o quê, mas eu acho que não, cara. Eu acho que se a CBF negociasse bem os campeonatos, a gente ia ter a Série A, a Série B e a Série C sendo transmitida. Que é o mínimo, sabe, eu acho. Um jogo como o Guarani e Portuguesa, que você falou, 2 times tradicionais do estado de São Paulo, o Guarani podendo se classificar naquele jogo. O Guarani é o melhor líder das 3 séries, eu não sei se você sabe, né, da Série A, B e C, ele é o que tem melhor aproveitamento hoje. Então, e esse jogo não passou, sabe? Um jogo como esse não passa. O Fortaleza, que tem uma torcida enorme, que está no outro grupo, também não passa. Então, acho que parte daí primeiro, entendeu? A eles tirarem o jogo do mesmo horário para não perder para o público, para o jogo da Série A que vai passar na televisão, é um absurdo ao cubo, sabe? É uma coisa completamente, usando um exemplo matemático de sua prova de matemática, mas é um absurdo, completamente. Aí a outra pergunta foi sobre a resposta da questão da Globo conseguir influenciar, inclusive, os horários dos Jogos da Libertadores, né? É econômica, sabe? Eu acho que é a emissora mais rica do continente e que chega lá na federação, na Comebol e pronto, e decide na base do dinheiro mesmo, sabe? Uma questão econômica. O Brasil é o país mais rico do continente, a Globo é a maior emissora do país e a emissora mais rica do continente também. Então é isso, sabe? A Globo impõe o horário do jogo por esse viés, por um viés econômico, assim. Isso também é completamente errado, porque em alguns países nem tem a tradição de ter jogo 10 da noite. Aqui, por mais absurdo que seja, as pessoas se acostumaram, que depois da novela de quarta-feira começa o jogo. E em alguns países nem tem essa cultura, mas aí o cara lá é obrigado a ver o jogo 10 horas da noite, porque vai ser contra um time brasileiro. Então olha o tamanho né, fora do... É isso, assim. A Globo teve problema com a Fox Sports, né? No caso da Libertadores. Perdeu muito terreno, principalmente com a chegada da Fox aqui no Brasil. Só que a Fox Sports, uma empresa dos Estados Unidos que tem uma tradição também de monopolizar a TV paga no continente em relação ao futebol. A Fox Sports ela tem uma presença muito grande assim, na América Latina, na Libertadores. E eu também não creio que eles estejam muito preocupados. Eu até vou checar agora que você disse, como que é essa questão, porque também tem jogos assim, tarde da noite, que não passam na Globo, na Libertadores, mas eu acho que a natureza do problema é a mesma. Porque, tipo, se você tá visando o lucro e tal, e tá encaixando na sua programação, o critério é esse, entendeu? Agora, por exemplo, tem no caso do bom senso, agora indo pra pergunta dele. Cara, a classe dos jogadores não é uma classe unida, sabe? Tipo, hoje você vê aí quem são os ídolos atuais da seleção brasileira. Vocês já viram algum deles fazer algum posicionamento de relevância política ou social? Sabe? É muito plástico, é tudo cuidado por assessoria de imprensa, aquela coisa de postar uma foto no Instagram e tal, não entra em polêmica. Então acho que assim, o bom senso ele tem dois lados, assim, um lado que foi um movimento assim, que reuniu alguns jogadores interessados em trazer esse debate à tona, e por outro lado é um movimento que acabou tipo, sucumbindo às suas próprias limitações. Eu li a entrevista com o Paulo André, assim,
tem muita gente que tem uma birra, assim, do bom senso, mas eu acho que eles fizeram um papel importante ali naquele momento. Ele até fala na entrevista, eu achei bastante honesto, assim, ele fala, poxa, eu tô arrependido, porque realmente a gente teve a chance de paralisar o Campeonato Brasileiro, e não fizeram. E ao mesmo tempo tem jogadores que a gente já conhece alguns casos, né, Thiago, de divisões inferiores, que não gostam do bom senso, por dizerem que a pauta deles é exclusiva de jogadores da elite do futebol brasileiro. Então assim, beleza, realmente, tem vários lados, assim, várias perspectivas desse debate. Mas, ver os caras atrasarem em 20 segundos a transmissão da Rede Globo para protestar contra, tipo, as causas do atleta, é algo relevante. Sabe? Acho que a gente está vendo essa história acontecer agora, então a gente está debatendo aqui sobre ela. Talvez no futuro seja referência para algo novo também, não sei. Mas eu acho que, assim, é difícil falar sobre bom senso, cara. A gente já foi num debate que o Adalto, ex-jogador do Atlético Paranaense, Santo André, jogou na Croácia. O cara, ele fala muito mal do bom senso. Ao mesmo tempo, eles tiveram uma participação legal na MP do futebol, de tentar incluir pautas relativas, tipo, à classe dos jogadores, porque também é uma classe que está à mercê de dirigentes com interesses escusos e da mídia, entende? É complicado. Eu acho que é legal, assim, você vai falar que vê um Alex falando as coisas que ele disse, pô, um cara que tem espaço na grande mídia, que colocou questões importantes, sabe? O menino que disse questão do horário do jogo, porque o Alex fala, pô, não é só a questão é a questão do atleta também, pô. Você é atleta de alto rendimento, né, como se diz. Você acorda, tem que ter toda uma alimentação tal para entrar em campo às 10 da noite, exercer o esporte, tipo... Enfim, são vários vieses que dá pra gente discutir, mas eu acho que foi válido enquanto movimento, sim. Não sei a sua opinião, se você inclusive quiser falar, prosseguir esse debate, fica à vontade. Gostaria de falar um negócio do bom senso também. Eu acho que é até uma opinião minha, não sei o quando ser verídico, acho que vocês podem até falar alguma coisa caso não seja, porque foi uma conversa que eu tendo com meu pai um dia. Mas a gente teve a impressão que os próprios clubes brasileiros, eles tentaram se livrar o mais rápido possível desses jogadores que estavam envolvidos com esse grupo Bom Senso, que foi um grupo de jogadores, acho que eles falaram, né, mas só para relembrar, um grupo de jogadores que tentaram realizar algumas mudanças ali, tanto no calendário, porque o calendário às vezes é muito apertado, o cara joga na quinta noite e depois joga no domingo às 11 da manhã, então tipo... Já é quinta, 10 da noite, aí depois ele pega e joga domingo às 11 da manhã, no sol forte, entendeu? Aí você vai falar, pô, o cara joga bola, pô, o cara, a musculatura dele também, tudo, alimentação, tudo mexe, sabe? Tudo modifica de acordo com o horário que ele vai jogar. Mas a rede, os clubes, eles tentaram se livrar o mais rápido possível desses jogadores. Foi o caso do Paulo André, que era um dos líderes do movimento, e ele jogava no Corinthians, tal, maior visibilidade, e sumiu. Ficou um tempão fora aí, em times menores, depois agora voltou no Cruzeiro, tá jogando de novo. E também foi o caso do Roberto, que era goleiro da Ponte. Ele entrou no movimento, causou um pouco ali na Ponte e tal, e sumiu. A Ponte não renovou o contrato com ele e foi jogar no 15 de Piracicaba. Entendeu? Então, tipo, os times também, como tava tendo muitos problemas, tanto com a própria Rede Globo, que devia tá falando na orelha do clube, né? Os clubes tentaram se livrar desses jogadores o mais rápido possível, né? Acho que ficou a pergunta dela, eu acho que não respondeu. O Thiago falou, sim. Das Libertadores? Ah, tá. Beleza. Tem mais questões, gente? Por favor. Boa noite. Cara, assim, eu acho o futebol um espetáculo sensacional, assim, fenomenal, realmente. E eu me lembro de quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu acompanhava meio de longe, assim, futebol, não sabia direito de qual eu lembro e tal. Mas eu lembro de um jogo que era do São Paulo e eu não lembro outro time. Eu tava assistindo e tava, assim, em momentos finais e tal, foi pros pênaltis, e aí eu falei, nossa, cara, que coisa sensacional e tal. Aí, lá no calor do momento, a emoção a mil, assim, aí os caras ganham, aí nesse momento eu pensei, pô, eu acho que eu sou São Paulino, né? E aí eu tenho a impressão que, na verdade, tem uma dificuldade muito grande de conseguir fazer alguma coisa para mudar
de fato toda essa questão aí, porque, sei lá, uma condição de desejo que, uma condição de desejo que é implantada assim, nas pessoas, de querer não participar realmente desse futebol regional, desse futebol nacional, porque afinal é muito ruim, sabe? Coisa do tipo. Ou então, por que eu vou jogar no Guarani e eu não vou pra seleção, sabe? Como que eu vou pra seleção assim, brasileira, aparecer no mundo, ser um grande astro do futebol dessa maneira? Então, eu mesmo me encantei muito, por exemplo, com o futebol europeu. E aí eu deixei de lado o futebol nacional. Eu pensei, o futebol nacional é uma merda, né, cara? Só que não é legal você ver as pessoas, você ver quem tá assistindo também tá fazendo muito parte desse espetáculo, né? Então, muitas vezes o jogo, se colocar muita gente no jogo de Série C, por exemplo, parece que tá muito mais interessante, sabe? Então, eu queria saber se não tem realmente, assim, uma condição dessa, bem subjetiva mesmo dentro de cada um de nós, que é plantado. Tem mais alguma pergunta para eles responderem aqui? Antônio. Não é que no caso que você falou que clubes do Nordeste passam jogos de São Paulo. E no caso, se você quiser assistir de algum clube do Nordeste, você tem que pagar o Premier, que também é do Rede Globo. Eu não sei se essa conciliação entre clubes e Premier pode ser feita por alguma atitude do Estado, se ele pode intervir em alguma coisa do tipo. Mais alguém? Eu tô tentando... Cadê ele? Aqui. Então, cara, eu concordo plenamente com você. Pra mim, o jogo do Palmeiras, eu sou palmeirense, 90 minutos de futebol é um detalhe, cara. A quantidade de amigos que eu fiz por causa do Palmeiras. O ritual de estar ali na frente tomando uma cerveja com eles toda semana, de abraçar meu pai na hora do gol, apesar de ele mora em São Carlos, também no interior, mas assim, ele frequenta com uma certa regularidade. Isso pra mim é ser torcedor. Independente do clube, assim, eu acho que é uma condição subjetiva, assim, mas em relação à qualidade do espetáculo e tal, acho que também cairia um pouco naquela coisa de saber quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, sabe? Será que se tivesse visibilidade e valorização e promoção desse futebol regional ou das séries inferiores, né? Série B, Série C, da própria Série D, que, poxa, você vê estádios cheios na Série D, em times, por exemplo, como Fortaleza, que tá, sabe? Eu acho que tem muito disso. Tipo, o menino do Guarani que falou que acha até que não tem que passar porque é Série C, eu discordo. Eu acho que tem que passar. Inclusive a TV Brasil, que é uma TV pública que está agora em discussão com o novo governo querendo até encerrar ela, é uma TV que estava transmitindo a Série C. Tudo bem, as condições da transmissão, a estrutura, não era ainda, não chega aos pés do que é a estrutura da Rede Globo. Mas eu acho que a gente conhece pessoas, assim, os caras torcem, pro Bangu, os caras, assistem o time, pra eles é uma coisa muito importante, sabe? E também é importante pro atleta, porque dá visibilidade pro atleta, dá visibilidade pro clube, atrai patrocinadores. Então acho que também, isso também, de uma certa forma, ajuda a reverter esse quadro. Porque hoje, de fato, nós somos um país exportador de matéria-prima para os jogadores irem lá jogar na Europa e não necessariamente times grandes da Europa. Mas isso nem sempre foi assim, né? Essa questão dos jogadores, assim, eu não quero jogar no Guarani porque eu não vou para a seleção brasileira. Até pouco tempo atrás isso acontecia, bem pouco tempo atrás mesmo, sabe? Então tem o Careca, Neto, Evair, Ricardo Rocha, Edilson, Luizão, Djalminha, jogadores que passaram pelo Guarani, outros tantos passaram pela Ponte Preta, sabe? Então eu acho que é o jeito como o futebol está organizado hoje, com a história o cara começa a jogar bem, sei lá, no São Bento do Sorocaba. Aí vem o empresário dele e vende ele para jogar na segunda divisão da Bélgica. Sabe, tipo um negócio para jogar no campeonato da Polônia. Nada contra a segunda divisão da Bélgica nem da Polônia. Mas por que não, como era antes, sabe? O jogador sai do Guarani, aí ele vai, sei lá, pro Corinthians, ou pro Palmeiras, ou pro São Paulo. E aí depois de um tempo nesses times, aí o cara ia jogar na Europa com 25 anos. Então a gente tinha um tempo desses jogadores aqui no Brasil muito grande, sabe? E agora não, agora a gente nem vê
Tem jogador na seleção brasileira, na Copa do Mundo, que entrava assim, e meu avô, por exemplo, que adora futebol, mas não acompanha tanto, assim, ele olhava, quem que é esse cara? Fernandinho, joga no Manchester City, ele não sabe nem quem é o Manchester City, nem quem é o Fernandinho, sabe? Agora se eu falasse pra ele, esse cara joga no Guarani, aí ele ia saber, sabe? Que é do interior de São Paulo, ele ia saber quem é o Guarani, quem é a Ponte Preta, quem é, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí, é o jeito como a coisa tá organizada. Nossos clubes não são o problema. O problema é como a gestão dos nossos clubes e do Campeonato Brasileiro tá acontecendo, sabe? Entrando nessa linha, de novo, para pegar a terceira palavra tão trágica nesse dia, né? Mas democracia, a gente não tem democracia na transmissão, então a gente não tem democracia na mídia para a gente ter uma pluralidade de esportes sendo transmitidos. Não é nem só a questão do futebol, que a gente foca muito aqui pela paixão que a gente tem, mas do futebol masculino, mas também dos outros esportes todos. Aí chega na Olimpíada, todo mundo fala, nossa, olha quanto esporte tem, mas também a gente não tem uma pluralidade de mídia, né, na mídia, para que isso possa ser possível. A gente não tem uma democracia no futebol, a gente não tem uma democracia na gestão dos clubes, a gente não tem uma democracia da participação das torcidas na definição do calendário, na definição, e nem dos jogadores, né, na definição dos calendários e da dinâmica do futebol. Então me parece que a falta de democracia aqui é chave para a gente ter esse modelo que é muito danoso. E aí o Antônio pergunta o que o Estado pode fazer em relação a esse caso. Eu acho que não é nem só esse caso específico do Nordeste que não consegue acessar seus próprios clubes, mas de todo esse sistema, né? Isso é um sintoma desse problema do monopólio, né? Existem várias experiências. A experiência argentina, que é a que o Felipe citou, é a mais de intervenção mais forte do Estado, onde o Estado assume o protagonismo de dizer o futebol é um bem cultural de todos e, portanto, deve ser um bem público e, portanto, deve ser estatizado. A transmissão de futebol deve ser estatizada. A partir disso, eles fazem um novo acordo com a federação, nem é uma ruptura assim, do tipo uma ruptura com a própria federação, um acordo financeiro mesmo do Estado com a CBF da Argentina, digamos assim, onde o Estado passa a normatizar como deve ser a transmissão do futebol. Isso é possível, né? A gente criar, onde a gente tem uma desigualdade muito grande de poder, como é o caso da mídia, onde tem uma concentração muito grande de poder e uma concentração econômica muito grande, o Estado pode e deveria, né, intervir com uma regulação que seja, que permita uma situação mais democrática, que permita uma pluralidade de times em exibição, uma pluralidade de campeonatos de esportes, de jogos do mesmo campeonato, né? Nesse sentido, só puxando para o debate que a gente teve de manhã, a gente tem aqui um material de uma proposta da sociedade civil brasileira sobre o que seria uma lei como essa que a Argentina fez para democratizar a comunicação no Brasil. Quem tiver interesse na saída aqui, é só pegar, tá aqui em cima. Tudo bem? Tem mais alguma pergunta? Não, acho que eu vou passar para eles irem concluindo. Se tem mais alguma coisa para falar, conclusão. Mais alguma pergunta? Cri. Pode ir. Assim, tudo bem, o Estado pode fazer alguma coisa, mas a solução não precisa necessariamente passar por uma intervenção do Estado, sabe? Você ter uma política transparente da CBF de licitação, não, de abrir a concorrência, sabe, dos direitos de transmissão. Por exemplo, um trunfo do esporte interativo, dentro da proposta deles que eles têm feito para os clubes, tá que os jogos serão às 8h30 da noite e não às 22h, sabe? Tá tipo a questão de dividir melhor o dinheiro. Então, assim, dentro do próprio sistema atual das coisas, é possível você ter uma coisa que seja mais equilibrada, logo mais democrática, sem necessariamente passar por uma intervenção do Estado, sabe? Por exemplo, que é o que acontece em muitos países da Europa na hora de negociar as cotas do campeonato. O grande problema hoje é o obscurantismo dessa relação, sabe? É o fato da Globo e da CBF ter esse conluio entre elas e ser uma coisa meio... Você lembra quando a Rede TV tentou comprar, fez uma proposta, não sei se você lembra, não sei qual é a sua idade, a Rede TV fez uma proposta maior que a da Globo e a CBF não negociou com a Rede TV. O que é mais interessante no futebol brasileiro? Mais dinheiro para os clubes ou simplesmente continuar com a Globo renovando automaticamente e transformando esse poder em algo permanente, cada vez mais permanente? Sabe? Então acho que passa por isso também. E isso passa não só pela CBF, mas passa também pelos dirigentes dos clubes,
que estão tendo a oportunidade agora de dizer não para a Globo, e infelizmente são poucos os que fazem. O Santos fez. O Santos, poxa, é um clube de expressão mundial. O Atlético Paranaense, que também é um clube que leva a gente para o estádio, fez. O Palmeiras ainda não respondeu. Agora o Corinthians e o São Paulo acabaram já renovando com a Globo, que dificulta levar adiante um debate. Nosso amigo traz para o Juventus da Moca e está falando que o Juventus disse não para a Globo. Enfim, é um debate que não necessita assim, de uma intervenção estatal. O caso da Argentina foi ao meu ver, foi uma questão de vontade política, de dar um basta no monopólio. E é uma coisa que assim, não foi feita também durante a noite, na calada da noite. É uma proposta que teve ampla adesão popular, entendeu? Que era de interesse da sociedade. Embora tenha gerado polêmica no debate político, né? Porque para alguns setores da política argentina o monopólio é como a coisa deve acontecer. Mas enfim, a pergunta é legal. Acho que a gente poderia avançar muito no futebol brasileiro sem nem precisar de uma intervenção do Estado ou de algum processo que o Estado impusesse essa mudança. Acho que dá para fazer bastando as regras do capitalismo saírem do sistema feudal que a Rede Globo atua, por uma coisa um pouco mais moderna e transparente. Que é a mesma coisa que está acontecendo com o Uruguai, né? No Uruguai, eu nem estou acompanhando tão de perto, mas os jogadores estão reivindicando um acordo com a Nike, porque o acordo com a Nike pagaria muitas vezes, eu nem lembro se isso é isso, 10 vezes mais do que a Puma tem de acordo com a Federação do Uruguai. E eles estão questionando esse obscurantismo, né? Como assim a gente consegue um acordo 10 vezes melhor e vocês estão todo ano fechando esse acordo com, enfim, esse mesmo acordo com a Puma? Claro que aí tem, de um lado, o interesse de alguns dos jogadores, que alguns nem são patrocinados pela Nike, né? Mas tem o interesse de alguns jogadores de que a federação tenha mais dinheiro, né? Mas tem, obviamente, relações obscuras, para dizer o mínimo, né, no futebol. Essa relação da CBF com a Globo, eu me lembro até recentemente, o site da CBF era cbf.globo.com, né? Eles tiraram porque ficou meio vergonhoso, mas era dentro do site da Globo, tinha o mesmo cabeçalho, os caras nem tentavam disfarçar, né, que era um escritório só da emissora. Você tinha uma pergunta para fazer? Por favor. Eu queria saber se esse negócio da mídia, do moleque saindo, daqui do Brasil com 16 anos de idade, indo jogar lá por dinheiro, e os empresários sendo os mercenários, o que influenciou exatamente? O que vocês acham que influenciou na crise da seleção brasileira hoje? Muito boa pergunta. Eu acho que influenciou completamente. Eu acho que a qualidade do futebol ou a não qualidade do futebol da seleção brasileira hoje é completamente relacionado a essa relação que você falou. Do cara ir jogar com 16, 17 anos lá. Outra coisa também que a gente não falou, dos empresários terem uma certa penetração na CBF, uma influência na CBF e conseguirem influenciar quem vai ser convocado e quem não vai. Então aí não importa só o cara jogar bem, importa ele ser de determinado fornecedor de chuteira, se é da Nike, ou se ele é daquele empresário, daí o empresário já tem um acordo. Não sei se isso acontece agora, sei lá, o Tite acabou de entrar, não sei se vai acontecer, mas já aconteceram casos no passado de um treinador convocar determinado jogador, porque depois ele ia ter uma parte na venda daquele cara. Que aí você coloca o cara para jogar na seleção brasileira. E aí ele vai se destacar. Aí vai vir um time europeu e vai pagar um dinheirão. E aí uma porcentagem disso vai também pro treinador, entendeu? E aí, com isso, a qualidade do jogador, ninguém sabe se ele é o melhor zagueiro mesmo, ou se ele não é o melhor zagueiro. E aí o segundo problema disso é que a gente não observa os jogadores. E quando você tinha todo mundo jogando aqui, pelo menos até uma certa idade, a gente podia ver os jogadores que estavam aqui. Então você sabia, o zagueiro que está jogando na Ponte Preta é melhor do que o cara que está jogando não sei onde. O zagueiro do Botafogo do Rio é melhor do que o... Entendeu? Hoje em dia a gente nem sabe mais quem são os melhores, porque a gente não acompanha o campeonato que esses caras estão indo jogar. Em 2008, 736 jogadores saíram do Brasil. Imagina, 736 jogadores, dá para encher quase a Série A e a B. Então o que a gente está ficando na Série A são jogadores já muito velhos pela Europa que estão voltando,
ou jogadores que não tiveram o nível que a Europa exige, entendeu? Então a gente está ficando com o que antigamente era a nossa terceira divisão. Mais ou menos isso, sabe? Salvo algumas exceções de jogadores que, sei lá, o Rogério Ceni, que quis ficar no São Paulo porque quis ficar, ou o Marcos, quando era do Palmeiras. Enfim, mas isso aí é 1 ou 2, sabe? Muito pouco. A maioria dos jogadores, quando vem uma proposta maior, sai. Entendeu? Eu acho que é o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus ficou 1 ano no profissional do Palmeiras e já vai pra Europa, sabe? Ainda que ficou 1 ano. Porque tem jogador que tá indo direto. A gente conheceu ele, pelo menos. Tem jogador que vai direto embora, sabe? Lá no Juventus, que é o time que eu acompanho. Tem, imagina, terceira divisão, agora tá na segunda divisão do Campeonato Paulista. E tem moleque que aparece lá em 3, 4 jogos, os caras vendem ele para um país da Europa. A Ponte tem um jogador com 17 anos que nem tem contrato profissional e já tá vendido para um time da Itália, entendeu? Ele nem chegou com a idade de jogar no time da equipe profissional e já tá no contrato dele que quando ele fizer os 18 anos, ele vai direto para a Itália jogar na outra clube. Agora também a gente não pode culpar totalmente o atleta. Porque de repente é um cara que tá lá com 16, 17 anos, sem nenhuma estrutura. Não é culpa dele, é culpa da gestão do futebol. Porque aí o cara vem uma proposta milionária, ele é de uma família humilde. Ele tem o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo para ele ajudar com aquele dinheiro. Ele vai falar que não. É muito complicado julgar o atleta que está nessa situação. Eu acho que o problema é a gestão toda, é como a coisa é organizada. Entendeu? Se a gente tivesse melhores condições, talvez de negociação com a televisão, os times iam ter mais dinheiro, aí você ia poder segurar o jogador. Ou se o Estado também intervisse nessa questão de formação de base, de atleta, aí sim eu acho que também seria interessante um programa do Ministério dos Esportes, de repente, que fomentasse a permanência do jogador, pelo menos por um período maior. Entendeu? Acho que a alternativa teria se eu tivesse vontade de resolver, entendeu? Thiago, só um exemplo, que agora vocês conversando aí eu lembrei. Tem uma edição aí da revista do Palmeiras, tem uma entrevista com o Mazinho, que era volante, que é pai do Thiago Alcântara. E, cara, é muito louco, assim, ele fala que na metade dos anos 90, ele estava muito cotado para ir para a seleção brasileira. E ele tinha propostas milionárias da Europa e do Japão. E ele conta assim, que ele falou não, porque ele só poderia ser convocado jogando pelo Palmeiras. Você entende? Tipo, o campeonato era forte, os times eram fortes, então assim, isso também tem a ver com o nosso campeonato ter se enfraquecido. Por mais que seja, tipo, a gente gosta de acompanhar, porque a gente tem é o nosso campeonato, né? Só que o cara falar isso, como que é hoje? A lógica é as avessas, né? O cara falar que não iria para a Europa para poder ser convocado para a seleção brasileira. Entende? É uma coisa assim que eu concordo, Thiago, é a questão da gestão. Esses caras que fazem essas negociações com garotos que nem chegaram ainda no profissional ou não tiveram ainda tipo, sucesso no profissional e já estão negociados, não tem como, cara. Você chega na casa da família do menino, você oferece moradia na Europa, plano de saúde, estudo, estrutura, alimentação, preparo físico e dinheiro. Você vai falar que o menino está errado. Então, assim, realmente é uma questão de organização. Se a gente tivesse um futebol mais forte, que aproveitasse o potencial que a gente tem, tanto na matéria-prima, quanto a questão da gente ser um país muito grande e ter um talento, a Olimpíada está aí para provar. O talento a gente tem, sabe? Não é só no futebol, a gente tem muita gente para fazer muitas seleções. A questão é como que a gente organiza isso e materializa isso numa seleção brasileira que a gente goste de torcer, né? Que é um problema da nossa geração hoje, que é gostar de torcer para a seleção, né? Enfim, é isso. Sim. Última consideração, já que a gente já está caminhando finalmente, é que, como eu disse no começo, são muitos temas para a gente debater e nunca dá tempo de falar sobre tudo. Mas a última coisa que eu gostaria de comentar antes de encerrar é que quando a gente fala futebol feminino, tem o outro lado da coisa, que não é só as garotas em campo jogando, mas são as garotas na arquibancada, sabe? Isso é um debate que é muito importante pra gente no coletivo e urgente nas arquibancadas do futebol brasileiro, que é um debate sobre combate ao machismo, ao racismo, à homofobia dentro da arquibancada dos espaços do futebol. Porque, por incrível que pareça, sabe, tipo, deve ser muito constrangedor para um ou uma homossexual que está na arquibancada e ouvir alguém gritando bicha num tiro de meta, sabe? Ou, por exemplo, no Palmeiras e Ponte Preta agora no domingo retrasado, a bandeirinha era mulher. Ela marcou tipo um lateral ali, que a pessoa ficou lá, já começa, eu não vou ficar repetindo, mas imaginam, né, as coisas que falam.
para a mulher que está exercendo a profissão dela. Então acho que assim, a gente acabou não abordando esse tema aqui, mas acho também que é um tema para todo mundo que está aqui refletir, sabe, sobre a questão, como é importante a gente se levantar contra isso. E para nossa felicidade, assim, em um ano de coletivo, a gente não está sozinho. Nesse último ano surgiram diversos movimentos e coletivos que passam assim de Bangu antifascista, Palmeiras livre, Democracia Corintiana, sabe, como tem o do Flamengo, o Respeito Futebol Clube, que é um coletivo que não é, que como nós não é vinculado a nenhum clube, mas trata da questão do preconceito no futebol. Então existe um movimento muito grande que eram temas tabu na arquibancada, sabe? Porque por um dia a gente, de repente, a mulher não é xingada por ser mulher, o gay se sinta à vontade com a camisa do time sem ter que ter vergonha ou medo de torcedor violento vir repudiá-la, assim, sabe? Então acho que é um tema também bastante importante pra gente refletir. Valeu! Eu só queria agradecer também todo mundo a oportunidade, foi um dos debates mais legais que a gente já fez, sem dúvida nenhuma. E sobre isso da questão das mulheres no estádio, tem um documentário de umas meninas de Recife, que a gente conheceu num debate também, que chama Flores do Estádio. Tem 10 minutos só, tem no YouTube, e elas falam sobre essa questão de como as mulheres sofrem preconceito na arquibancada também. Porque aí a roupa que vai, é uma série de questões que, enfim, sabem melhor do que eu, as meninas sabem bem melhor do que nós o que acontece. Então é bem interessante, chamar Flores do Estádio, e é isso, gente. Obrigado, foi bem legal. A Sibeli veio fazer uma pergunta, eu esqueci. Boa noite. Eu queria saber se no futebol feminino o que falta para a gente ter um pouco mais de visibilidade? São as pessoas indo às arquibancadas ou transmissões para as pessoas irem às arquibancadas? Não, acho que assim, poxa, eu não frequento jogos de futebol feminino, mas isso infelizmente também não é uma coisa. Eu confesso que está fazendo parte da minha vida por causa das pessoas que estão no coletivo que trazem esse tema, sabe? Porque realmente, quem é que vai atrás mesmo de saber o que está acontecendo? Os clubes, o meu time, se tivesse a modalidade, se tivesse um time feminino, no caso do Palmeiras, disputando um campeonato, você acha que eu não iria ver Palmeiras e Corinthians no futebol feminino na arquibancada? Embora eu ia ter que ir se for torcida única, talvez eu não possa, né? Porque tem esse outro problema. Mas enfim, eu acho que é uma questão de visibilidade por parte da mídia, é uma questão de promover o debate, de promover a modalidade por parte da CBF, pode também ter aí talvez alguma ação de governo, de Ministério do Esporte também promover. Agora você deve ter visto que depois da Olimpíada a CBF chegou a cogitar acabar com a seleção permanente de futebol, ser uma coisa meio tipo para se reunir esporadicamente para jogar a Olimpíada, sabe? Então acho que falta uma vontade de organizar. A CBF precisa valorizar, precisa tornar isso um produto. Por exemplo, eu não sei se você estava aqui desde o começo do debate, a gente comentou que na Alemanha, para você comprar os direitos de transmissão da Série A masculina, você obrigatoriamente compra os femininos também. A contrapartida para você poder explorar esse produto da categoria masculina é você também passar o feminino, de forma a promover o esporte e dar visibilidade. Então dá para fazer muita coisa. E aí eu acho que a partir disso que as arquibancadas poderiam estar mais cheias. Realmente não vai encher do nada, a não ser na Olimpíada. E aí quando não ganha um ouro, você vê o que aconteceu. Você tem que ver um Milton Neves, que influencia milhares de pessoas, falar que prefere que tenha futsal masculino no lugar do futebol feminino, porque a mulher não sabe jogar bola, sabe? Acho que assim... Eu acho que uma coisa leva a outra, sabe? As duas coisas que você falou se complementam. Se você cria o hábito da pessoa assistir através da televisão e tudo mais, naturalmente a estrutura do clube vai ser melhor e as pessoas vão se habituar a ter um time feminino, a torcer para um time feminino. No vôlei não é assim, o vôlei masculino e feminino todo mundo assiste igual. Basquete masculino e feminino, todo mundo assiste igual. Então por que no futebol, justamente no futebol, que é o esporte preferido dos brasileiros, tem que ser diferente? Não faz nenhum sentido, entendeu? Eu acho isso. A gente tem que encerrar, mais uma última pergunta, então traz aqui. Vitor.
Então, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas na sexta rodada do Campeonato Brasileiro, teve um jogo entre Palmeiras e Flamengo e teve briga entre torcedores lá. Passou o campeonato, agora nós já estamos na 23ª rodada e esse problema está vindo a ser discutido. Bem agora que o Palmeiras está líder e o Flamengo está em segundo lugar. E é capaz dos dois times perderem mando de campo, mas o que acontece? O Flamengo já não tem mando, porque Rio de Janeiro não tá tendo jogo lá. Então eu queria saber, tipo, se a Globo tem alguma influência nisso, se ela consegue decidir até quem vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Pergunta difícil. Eu acho que ser campeão, assim, é difícil você dizer que ela consegue influenciar, mas eu acho que certamente ela pode exercer alguma influência como isso. Já pensou se o Palmeiras perde o mando de campo agora? Vai ser contra o Flamengo. Entendeu? Que é justamente o time que a Globo normalmente mostra mais, paga mais dinheiro, sabe? Então gera uma série de dúvidas, entendeu? Não sei se a gente pode afirmar a Globo tem força para determinar quem é que vai ser campeão. Até porque lá dentro do campo é um jogo, a gente não sabe quem é que vai ganhar. Existem surpresas, isso que é legal no futebol, que às vezes algum time surpreende e acaba ganhando. Mas que ela pode certamente influenciar, do jeito que influencia, dando tanto dinheiro a mais para um... E você estava nessa parte, eu falei que o Corinthians e o Flamengo ganham 170 milhões e tem times que ganham 60, 70 e outros que ganham 30, entendeu? Então, isso já é um jeito de influenciar muito forte. Só que além disso ainda existe isso. Eu acho que se o Palmeiras perder o mando de campo, e eu não sou palmeirense, mas eu acho que vai prejudicar muito o Palmeiras e vai beneficiar muito o Flamengo, que é justamente o time que está aí, talvez, brigando com o Palmeiras para ser campeão. Acho que a gente vai encerrando. A gente vai sortear 2 livros que... enquanto eles vão falando do livro, o que é cada um deles, eu vou passando e vou dando um número para cada um, que eu vou fazer o sorteio do... Muita produtividade do Pedroso. Tem algum torcedor do Juventus aqui ou não? Acho que não, né? Se tivesse, já ganhava o livro. Só agradecer muito enquanto o Pedroso faz a mágica dele aí. Agradecer muito a presença dos colegas aqui do coletivo. Tá, se ele pular, alguém avisa. Agradecer o pessoal do coletivo Futebol Mídia e Democracia. Lembrar que assim, essa é uma das atividades de várias que a gente tem feito aqui. Então que a gente possa continuar debatendo esse tema, trazer novamente. Eu acho que esse tema do futebol feminino, por exemplo, é um que caberia um debate ali para o começo do ano que vem, para a gente conseguir realizar aqui, que a gente possa continuar fomentando esse diálogo. Quem não foi sorteado aí pelo Pedroso, a gente ganhou 2 livros aqui pela Biblioteca do Cutuca. Um deles é Blogueiros e Blogueiras, Univos, mas nem tanto, do Felipe Bianchi, do Altamiro Miro Borges, né? E o outro, Direitos Negados, um retrato da luta pela democratização da comunicação, organizado pela Renata Miele. Os 2 são do Barão de Itararé, o Centro de Estudos Barão de Itararé. A gente vai deixar todas essas coisas que a gente comentou aqui, documentário, link para o coletivo Futebol Mídia e Democracia, que eu convido todo mundo a acompanhar, do Barão de Itararé, enfim, tudo que a gente comentou aqui, a gente vai deixar na página do Observatório, no Facebook, tudo bem? E no site do Observatório. Obrigado pela presença de todos e é isso aí, boa noite. Posso falar já os resultados? O primeiro livro vai ser o Univos. Blogueiros Unidos. Foi perto. O número é o 6. 6. E o segundo é o Direitos Negados. O número que ganhou foi 22. Ganhei. É namorada dele, tá?